Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Hoje a gente vai falar sobre um projeto muito legal chamado Documentadas. E para falar desse projeto, eu trouxe aqui a Fernanda. Por favor, se apresente. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou a Fernanda, eu sou uma mulher branca, eu tenho olhos puxados, eu tenho um cabelo ondulado, eu uso o pronome ela, dela. Eu sou natural do interior de Santa Catarina, mas eu já morei em vários lugares. Acho que vocês vão perceber pelo meu sotaque que é todo misturado. Eu me formei em Porto Alegre, em fotografia, em comunicação visual, e hoje eu resido no Rio de Janeiro. Eu tenho 25 anos e eu fundei o Documentadas. Acho que esse é o tema do que a gente vai falar, né? Esse projeto aí que a Letícia citou. É interessante você falar isso sobre o sotaque, né? Porque eu tava vendo a página, vendo as coisas que você fala lá. Aí vocês falam que vocês estão no Rio de Janeiro. Eu já fiquei assim, gente, mas não tem sotaque de Rio de Janeiro, né? Total. Me explicou essa parte. Exatamente. Inclusive, o Documentadas já foi indicado aqui no podcast mais de uma vez. E eu já tinha entrado no Documentadas, já segui, inclusive, e falava, gente, eu tenho que trazer pra cá. E no último episódio, a Camila indicou de novo, eu falei, não, deixa eu ir lá chamar ela, porque é um projeto muito incrível, né? Mas antes de falar do projeto, eu queria saber um pouco mais sobre você, né? E até o que te levou a fazer esse projeto, contar um pouco da sua história, né? Pra quem que só fica vendo no Instagram as fotos dos outros, a gente saber um pouquinho sobre você. Acho que o Documentadas ele sempre conversa, né? Muito, não tem como tirar o caminho dele do meu caminho, assim. Acho que esses caminhos estão muito intrínsecos, assim, né? Eu sou uma mulher lésbica. O Documentadas, eu sempre falo que ele não é um projeto lésbico, né? Ele é um projeto de mulheres que amam mulheres, mas eu sou uma mulher lésbica e eu sempre fui uma mulher muito militante, assim. Eu sempre me encontrei muito nessa militância, sempre me vi nessa militância desde muito jovem. Eu saí de uma cidade no interior de Santa Catarina. Quando eu era mais nova, eu saí de casa com 16, 17 anos, porque eu não me via muito nesse espaço. Então eu saí, fui para uma capital, descobri novos lugares, me encontrar nesses novos lugares e comecei a viver nesses espaços, e acho que essas militâncias me fizeram entender uma sociedade diferente, assim. Eu me encontrei dentro da militância LGBT, só que estudando muito agora, assim. Eu estudava muito políticas públicas, políticas de assistência social, política para a população LGBT e formas de ocupar a cidade sendo LGBT, assim, formas de estudar direitos para a população LGBT, de que forma a política ela serve para a gente, né? De que forma que a gente pode estabelecer políticas públicas, enfim. E o Documentadas ele surgiu numa contramão um pouco diferente, assim. Acho que explicando como ele surgiu nessa vinda dentro da minha vida, assim, eu estava já numa questão muito minha de militar muito, me afastei um pouco disso. Já morava no Rio de Janeiro e decidi que eu queria estudar mais a nossa história. Já estava muito na vida real, assim, já estava muito na política, já estava muito nas políticas públicas e decidi, durante a pandemia, acho que tinha muito aquele tempo ósseo, né? Aquele tempo que a gente usava para fazer coisas que a gente ainda não fez, assim. Então, peguei esse tempo para estudar mais a história. Queria mais saber a nossa história. Tipo, da onde que a gente veio, assim, quem eram os que estavam aqui antes de nós estarmos aqui agora. E aí fui me debruçar em livros, né? Porque eu tava trabalhando numa empresa que ela era de incentivo à educação e ela dava vouchers de leitura mensais pra gente comprar livros. E eu decidi usar esses vouchers para comprar livros LGBTs. Cara, eu comprei diversos livros que falavam sobre LGBTs no Brasil Império, Brasil Colônia, LGBTs entre os indígenas. E enquanto eu lia, eu ia ficando muito indignada, assim, né? Porque eu dividia apartamento e ainda bem, né? Porque se eu estivesse em casa sozinha durante a pandemia, eu ia ficar indignada sozinha, ia ser muito difícil. E eu conversava com a menina que dividia apartamento comigo e eu ficava muito... Como assim? Como é que não tem mulheres aqui? Tipo,
só tinham homens nessas histórias, como é que não... Por que não tem uma história sobre mulheres aqui nesses livros? E eram livros enormes, assim, tinham livros de 800 páginas, assim, sabe? E não tinham histórias de mulheres, assim. E acho que eu, enquanto uma mulher dentro dos meus espaços de militância, antes eu já estava um pouco indignada, mas eu já estava meio que acostumada, não sei, eu já estava naquele espaço de vivência diária. Já enfrentei muitas coisas, e aí nos livros eu enfrentava isso de novo e ficava muito indignada de novo, sabe? Mas era diferente, assim. Eu via os livros e tinha uma riqueza de detalhes muito grande sobre os homens, sabe? E também tinha uma riqueza de detalhes que me assustava até um pouco sobre mulheres trans, por exemplo. Agora, homens trans não tinha, mulheres lésbicas não tinha, bissexuais, então lenda, né? E isso me causava muito incômodo, e eu meio que eu queria largar o livro, deixar de lado, mas ao mesmo tempo queria continuar para ver se realmente não ia ter, assim. Claro que tinha uma sapatão que fez uma coisa, outra sapatão que fez outra coisa, mas essas sapatões não podem viver histórias de amor. Elas não vivem amor. Elas têm que ser guerreiras, têm que viver as suas histórias ali e também, tipo, uma só lá naquele momento dela, né? Tipo, ela vai fazer história sozinha lá. E homens não, homens têm, sei lá, Cinelândia, quando era cinema, tinha cinema gay entre todos aqueles cinemas e se fala sobre isso com toda essa naturalidade, enfim, se falam sobre vários casais que se formavam lá e não se tem uma história sobre duas mulheres naquele tempo. E aí eu ficava pensando, gente, se eu fizesse uma máquina do tempo e voltasse em cada década, com certeza eu encontraria vários casais, porque que não se tem registro desses casais. E aí acabou que toda essa indignação se tornou algo que eu decidi dar um basta, assim. O meu papel enquanto fotojornalista é dar um basta e fazer alguma coisa. Vou ter que começar alguma coisa, nem que seja agora, assim, porque senão a gente vai chegar em, sei lá, 2080 e não vai ter nada, ou sei lá, daqui a 100 anos as meninas que vão beijar mulheres vão achar que em 2022 não tinha. Como é que vai ser isso, sabe? Sei lá, só vão conhecer a Nanda Costa e a Alain, porque elas são famosas, e a gente, sabe, não vai ter registro. Enfim, acho que foi meio assim. Acho que foi muita indignação e assim foi surgindo. Mas acho que vale muito ressaltar um ponto sobre o Documentados em si, que eu conversei com uma prima minha que ela mora na Alemanha nesse processo todo, conversei com ela, porque para mim ela é uma referência de boas ideias, assim. Eu falei com ela e falei, Ana Clara, quero fazer isso aqui. O que você acha? Daí ela falou, achei legal, mas você quer montar um blog, cara? Tá tendo TikTok, as pessoas querem ver vídeos de 15 segundos. Você quer fazer texto? Fernanda, você tá doida, né? Tipo, não vai dar certo. Daí eu falei, pô, show, bacana. Montei aqui toda uma ideia, daí eu pensei, puta, não, é verdade, né? Tipo, o que eu quero fazer texto, sabe? Não vai dar certo. Fiquei batendo cabeça, lendo, indignado, batendo cabeça. Aí eu pensei, tá, e se eu fizer uma plataforma? Gerar emprego, gerar acolhimento, gerar coisas. Tipo, as pessoas vão entrar nesse site, elas vão ter coisas nesse site, né? Vai gerar coisas. Vou tentar fazer com que as pessoas entrem lá, vou tentar fazer conexões entre essas mulheres, e daí eu vou viajar, e aí eu vou... Enfim, vai acontecer. Aí eu falei, tá, Ana Clara, eu mudei essa ideia. Vamos lá, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela falou, pô, agora tá, fez mais sentido. Vamos pesquisar se isso já existe no mundo. Vamos lá, bota aí, Google França, Google Inglaterra, Google Argentina. Vamos ver se isso já existe. Beleza, não existe. Tá, Fernanda, e aí, tu sabe fazer site? Sabe fazer plataforma? Não. Tá, então como é que tu teve essa ideia, maluca? Vai ter que aprender a fazer, né? Porque tu não tem dinheiro? Tá, vou. Aí lá fui eu, fazer cursos pra aprender a fazer. Ah, você aprendeu a fazer site para fazer? E ela foi tipo aquela pessoa que ela vinha, eu chegava com o negócio, ela fazia assim, pá, na minha cara. E falava, então, minha filha, vai ter que dar teu pulo, sabe? Tu vai ter que aprender a fazer. Então, ao mesmo tempo que ela me dava esse empurrão, era muito bom, porque alguém ia me dar esse empurrão em algum momento. Mas assim, tipo, esse foi um processo, assim, acho que essa ideia começou em, sei lá, em maio, junho, e eu fui lançar o doc em março do outro ano. Então foi todo um processo de aprender a fazer site, de mapear casais, de viajar pra fotografar, sabe? Tudo isso durante a pandemia, pra realmente ele tomar cara, assim.
Gente, incrível. Tipo, tirando essa sua prima, né, que você falou, você fez tudo sozinha. Sim. Tá quase igual eu aqui, só que aí eu arrumei, graças a Deus, uma editora pra mim, porque eu estava ficando doida. Maravilhosa. Eu gosto muito dessa história que você conta, porque o podcast pra mim também foi meio parecido com isso, sabe? Comecei em 2020 e eu tava assim, sufocada. E eu falei assim, gente, eu acho que eu adoeço se eu não fizer alguma coisa, sabe? Então eu precisava colocar aquilo. E eu me identifico muito com a sua fala quando você fala que a gente não se vê, a gente não se lê, a gente não se ouve, né? Tudo que a gente procura é isso, né? Eu fiquei toda feliz que eu tava muito engajada com a militância LGBT. E aí ganhei Devassos no Paraíso. Eu falei, vou ler esse livro, que é um livro muito interessante. Mas a primeira coisa que eu fiz foi ver lá no glossário se tinha algum sapatão, lésbico, alguma coisa. E é surreal que você vai lendo, vai lendo, vai lendo. E até quase não acredita, apesar da gente saber que tem um porquê a gente ser invisível, né? Mas a gente vai, tipo, catando alguma migalha pra ver se alguma coisa dá pra gente. Então, achei muito interessante essa sua motivação, né? É uma loucura, porque eu fiz um estudo muito minucioso no Devassos nessa época, e ele cita dois amores entre mulheres que dá medo, né? Um é um assassinato e o outro é um caso que pra mim é um amor transexual. A gente vê hoje em dia como um amor transexual, né? Porque é um relacionamento que, além do caso de assassinato, o outro é um amor entre uma mulher e que é um homem trans. A outra que ele coloca como uma mulher, porque é uma mulher que adota o nome masculino, trabalha numa posição de homem, que é tipo, acho que é um mecânico de carro. Enfim, hoje em dia a gente entenderia enquanto homem trans. Então não é um amor lésbico, né? Acho que a partir do momento que adotou um nome masculino, a gente já vai adotar enquanto homem trans. São os dois únicos casos de amores, né? Enquanto ele detalha diversos casos de romances masculinos. Isso vai te dando uma dor, assim, enquanto você vai lendo, né? Ó, demais. Um outro ponto que você traz muito interessante com o projeto, né? Que é essa possibilidade da gente ver histórias felizes. Inclusive, no Sapa Justa tem um grupo de Telegram lá, as pessoas comentam os episódios e também dão ideias de pauta. E a Lê, ela pediu, inclusive, uma sugestão que eu fizesse uma sequência de episódios com histórias de felizes, sabe? Porque nem na televisão, nem em nada a gente vê, né? Tipo, ficam matando a gente nas séries, a gente não vê histórias aí, não tem interesse em ser contadas essas histórias, né? Tipo, são banais. E o que você traz com documentários também é isso, né? Muito importante. Quando eu lancei o Documentadas, eu fiz em formato de story, era como se fosse um lambe, né, desses de colar nos posts, só que em formato de stories, que era curador de filme Sapatão Não Ter Final Feliz em 2 cliques. Aí era Sim. esse num e o próximo era para clicar e ter acesso ao site ou ao Instagram do projeto. Porque é isso, acho que a gente nunca tem direito a um final feliz, né? É muito legal porque as pessoas, elas sempre chegam com uma certa curiosidade, eu acho isso muito engraçado também, um imaginário popular que se criou no Documentadas, que é, e quando os casais terminam? E aí fica uma coisa de, Essa é uma boa pergunta. tipo, as pessoas terminam, gente, e às vezes tá tudo bem também, né? As pessoas podem não ficar juntas pra sempre. E já aconteceu, sim, de casais terminarem. Enfim, o projeto tem 1 ano e meio, as pessoas podem terminar nesse meio tempo. Só que eu acho muito incrível como, mesmo os casais que terminaram e passaram pelo Documentadas, têm um carinho muito grande pela história delas dentro do Documentadas. Então, elas mesmo que terminaram vieram conversar comigo e falaram: olha, a gente terminou, mas tá tudo bem, ou a gente terminou, a gente só tá te avisando, mas não tem problema nenhum, assim, tipo, a nossa história no site tá maravilhosa e é isso que a gente viveu, foi ótimo, foi lindo, foi maravilhoso. Não teve ninguém que pediu, então, pra tirar a história, né? Não, todos os casais com quem eu converso, a gente assina um termo de cessão de imagem, né? Obviamente, por vincular as imagens dela. E esse termo também tem uma garantia de 5 anos. Então, esses 5 anos eu tenho o direito sobre a imagem, por uma questão, óbvio, profissional. Sim. Mas, a partir do momento que elas terminam, eu vou ficar vinculando a imagem, porque eu tenho noção. Sim. Mas eu acho muito legal esse movimento mesmo em que elas fazem. Tipo, elas têm noção disso, eu tenho noção disso, mas eu acho muito legal esse movimento em que elas fazem mesmo, de dizer, tipo, ó, a gente viveu esse amor foi incrível e, cara, acabou porque as coisas podem acabar. Sim. Mas o que você
comentou não foi mentira, sabe? Então, tá show. Eu acho muito lindo. Eu fiquei horas passando nas fotos lá, né? E são detalhes, né? Às vezes você vê um sorriso das duas, né? Tipo, são coisas tão incríveis, né? Eu sou meio jacu, assim, eu me emociono com qualquer coisa, só que é muito tocante, né? Eu acho que quem tiver a oportunidade de entrar lá, eu fiquei horas, né? Vendo várias histórias. Mandei pra uma amiga minha aqui, eu falei, olha aqui, a sapatão de sítio, que maravilha. Ai, amo demais. Tem só histórias interessantes, né? Tipo assim, dá vontade de conhecer mais as pessoas, né? Do jeito que é contado, você cria uma certa intimidade momentânea ali, eu acho incrível. Sim, total. Você que faz uma escolha, ou essa história vai ser interessante, elas te contam um pouco antes, ou tipo, como é que é feito, assim? Não, geralmente eu não sei o que eu vou encontrar. Ah, As pessoas elas podem se inscrever pelo site, tem uma aba no site que se chama Quero Participar, ou elas podem se inscrever pelo Instagram mesmo. Por exemplo, hoje abriu a agenda. Então, assim que a agenda abre no Instagram, aparece uma bandeirinha, as pessoas podem se inscrever, comentando no post. Essa é uma forma de se inscrever, ou entrando no site, elas colocam os dados dela, tipo o nome dela, o nome da companheira dela, a cidade de onde elas estão se inscrevendo, o estado e a forma que elas preferem que eu entre em contato. E no Instagram é só mandar também o nome e a cidade de onde elas estão falando. Aí a gente conversa, vê se tem agenda disponível, se eu tô indo para essa cidade ou se é aqui no Rio mesmo, e a gente marca esse encontro. Quando eu chego lá, eu descubro a história. sim. E tem gente que gosta de, tipo, dar uma prévia. Acho que as pessoas meio que, tipo assim, você precisa documentar a nossa história, pelo amor de Deus. E geralmente quando a pessoa é aqui do Rio e ela já vê que eu sou aqui do Rio, a gente já conversa, meio que vejo que a pessoa é confiável, a pessoa diz se está vacinada ou não, isso é importante. E a gente marca esse encontro. Quando é de outra cidade, que aí ela vai ver que eu vou até a cidade, que é mais difícil, né? Aí a gente tem que encaixar, ver a disponibilidade, quantos casais e tudo mais, pra encaixar direitinho o número de casais pra eu ir até essa cidade e fazer esse encontro acontecer. E quando você tá com um casal, elas vão te contando as histórias e você grava, anota. Tem um texto muito bacana, né, no site que acompanha as fotos. Como é que você faz esse processo? A gente tem o momento das fotos e o momento de ouvir essa história. Tem uma série de perguntas, tipo, que eu já preparo para seguir um fluxo de história, assim, tipo, uma coisa desde, sei lá, a idade, profissão e tudo mais, que já são umas perguntas obrigatórias, e uma linha do tempo, tipo assim, preciso entender como que vocês conheceram e como que a gente chegou até aqui, o que que elas gostam de fazer, algumas coisas de detalhes, e tento deixar as fotos pro final, porque é muito importante saber a história, para que isso esteja nas fotos depois, né? As fotos, elas não são um ensaio fotográfico, sabe? As fotos, elas não são um book, assim. Não é uma coisa que qualquer fotógrafo vai fazer em qualquer momento. Essas fotos, elas carregam uma carga de documentação muito grande. Por mais que a gente vê muitas fotos na praia, por exemplo, a gente não quer fazer foto em ponto turístico. A gente quer fazer foto em lugares que sejam importantes para ela. Se elas têm fotos na praia, é porque elas vão muito à praia. Se elas têm fotos em um lugar que seja ponto turístico, é porque elas vão muito nesse lugar que é um ponto turístico. Tem gente que faz foto em casa porque a casa é o lugar que elas gostam. Tem um casal, por exemplo, que eu fotografei em Rio das Ostras, que o lugar é a praia, mas é o lugar que elas tiveram um primeiro date, diríamos assim, o primeiro encontro, por mais que elas já se conhecessem de outros lugares, foi lá que elas concretizaram, assim, o primeiro encontro delas enquanto um casal. E por ser uma praia, tava frio, e o que fez elas se aproximarem no momento que tava frio foi porque ela tava com frio nas mãos e elas ficaram esquentando a mão uma da outra. Então as fotos que elas têm juntas é uma esquentando a mão da outra. Tipo, é na praia, é uma paisagem maravilhosa, e elas estão com as mãozinhas, assim, juntinhas, esquentando. Essa foto é uma foto que tem uma carga emocional para elas muito grande, assim, é uma carga de carinho, é uma carga de afeto que para elas tem toda essa representação lá do início de 12 anos atrás. Então, por mais que esteja todo esse sentimento de ensaio, né, para quem vê de longe, porque é um lugar que as pessoas vão fazer um ensaio, ali tem uma carga diferente fotograficamente falando, né, tipo, é uma carga que o Documentadas vai trazer. Então, acho que essas fotos, elas são um pouco diferentes nesse sentido, assim, no sentido de registro mesmo.
Ai, que tudo. Eu já ia te perguntar se tem alguma história que, tipo, te emocionou mais, que se te marcou quando você foi fotografar, alguma coisa assim. É muito difícil, assim, uma em específico. Sim. Acho que tem muitas, né? Porque é muito isso, tipo, eu nunca sei o que eu vou encontrar. Essas dessas mulheres que eu comentei agora, ela foi um dia que nossa, que me bateu muito forte, assim, são duas mulheres mais velhas. A gente queria muito fazer esse encontro acontecer, e quando aconteceu eu saí de lá muito baqueada, assim. Elas são duas professoras, elas têm cerca de 50 anos. Uma delas nunca tinha se relacionado com ninguém, tipo, na vida. Nossa. E ela achava que nunca merecia viver um amor, assim. Ela tinha esse sentimento que ela nunca ia viver. E aí, ver ela falando sobre ela estar feliz, ela estar há 12 anos 100% feliz e vivendo isso, acho que a sensação que eu tenho é que todo mundo merece viver um amor. E, tipo, que ela ali merece viver o amor dela, sabe? E que buscar isso, tipo, viver isso, se permitir viver isso é muito importante. Teve um casal lá de Criciúma que foram dois paralelos, assim, tiveram dois casais. Eu sou de Criciúma e tiveram dois casais lá que eu registrei na mesma semana, assim. Um deles eu acompanho desde que eu morava lá. E foi o primeiro casal que eu conheci, acho que quando eu era adolescente, e foi o primeiro casal mais velho que eu conheci, foi o primeiro casal que eu vi, tipo, de mulheres que eram felizes juntas, que eram, sei lá, mulheres adultas juntas, que não eram da minha idade, não sei. Acho que, tipo, voltar para lá, eu sendo uma mulher adulta e documentá-las, tipo, elas com seu filho, e enfim, ver elas foi muito importante para mim. E acho que depois de ter feito toda essa saída, voltar para lá e ter documentado elas foi muito importante. E na mesma semana, eu documentei duas meninas da mesma idade que a minha, e eu fiz uma pergunta para elas que era mais ou menos: o que vocês gostariam de mudar nessa cidade? O que vocês gostariam de ver diferente? Porque eu gosto muito de trazer um pouco da política para documentadas também. Eu acredito que todos os nossos corpos são políticos e que todas as cidades que a gente vive, tipo, desde o interior à capital, todo esse movimento social que a gente vive é político. E eu gosto muito de trazer essas realidades para cá. Quando eu fiz essa pergunta, eu imaginava que ela ia, sei lá, meter pau, assim, falar muito mal da cidade, não sei. E aí ela falou que amava viver ali, ela falou que era muito feliz vivendo ali com a companheira dela e que ela queria mudar coisas pequenas, coisas básicas, coisas educacionais, coisas que estavam na raiz, né, da estrutura social, mas nada em relação à cidade, que a cidade ela estava muito feliz. E isso fez assim na minha cara, né? Porque eu fiquei muito tipo, viu, Fernanda, tá incomodada, te muda tudo, sabe? Tem gente que é muito feliz aqui e a pessoa pode ser feliz onde ela quiser estar, sabe? Ela é feliz porque ela é. Tipo, ela é feliz sendo o que ela é. As pessoas que têm que mudar, sabe? Não é ela que tem que mudar. Tipo, é o pensamento ao redor que tem que mudar e não se enquadrar, mas se encaixar ao que a pessoa é, sabe? Enfim, isso me trouxe muitas reflexões, assim. Acho que o Documentadas, ele te provoca muitas transformações diárias, assim. Quando você se permite ser ajudada pelo Documentadas, ele te cutuca muito o tempo todo. Muitas amigas minhas chegam com problemas ou sei lá, com coisas e eu falo, dá uma olhada numa história de um casal aqui do Documentadas que eu acho que essa história vai te ajudar. E eu nunca tinha me permitido me ajudar. Acho que demorei um pouco para permitir que o Documentadas me ajudasse, sabe? Acho que eu demorei um pouco para me atinar a isso, assim. Desde, sei lá, problemas familiares. Acho que eu ouço tantas histórias documentadas e aí teve um dia que eu passei por uma situação e aí eu pensei, Fernanda, deixa o Documentadas te ajudar um pouquinho, sabe? Vai ler uma história dos Documentadas, vai processar um pouco as coisas no Documentadas, assim. É um projeto muito potente, é um projeto que vai na contramão das coisas, assim. Ele fala muito sobre amor no momento de ódio. A gente joga texto, vai num ritmo totalmente diferente no momento de ódio acelerado, de vídeo do TikTok, sabe, de tudo muito, muito rápido. A gente faz um ritmo totalmente diferente. A gente pede um momento diferente. A gente vai num ritmo próprio. Ele funciona num ritmo próprio. Ele ajuda pessoas num ritmo próprio. E ele estabelece essa conexão. Ele gera coisas diferentes, assim. Então é isso. É muito permitir que o Documentadas funcione, assim. E ajude as pessoas no tempo dele. Ó, perfeito. Eu acho que
essa fala sua condiz muito com o que eu acredito mesmo, que é a potência da vivência, né? A gente escutar, ver, olhar para a vivência de outras pessoas é muito potente. Então, quando você lê uma história ali, pode não ter nada a ver com sua vida, assim, você não vai se identificar numa cidade diferente, pessoas que têm gosto diferente, tudo diferente, mas você vai conseguir tirar alguma coisa ali para você. E eu acho interessante quando você fala também, né, que você custou a ver, né, fazendo um paralelo ali, mas quando eu comecei a fazer o podcast, eu achava assim, que eu tinha que ajudar as pessoas, né, claro que tem uma potência nisso, mas hoje em dia, toda vez que eu vou pra terapia, eu falo o quanto o podcast para mim é um processo analítico, é um processo de o quanto eu aprendi com isso, né, que eu jamais teria aprendido na velocidade que eu aprendi, com a potência que eu aprendi, né, essa escutativa que a gente começa a trazer e que eu acho que você fala muito isso e mostra isso dentro do projeto de documentados, eu acho muito foda. Uma parte também que eu queria voltar, que você falou, que eu acho interessante, você tá no Rio, né? Como é que faz, assim, pra ir pra outra cidade? Por exemplo, você já veio pra Belo Horizonte? Não, e eu abri uma agenda para Belo Horizonte, olha só. Você tem uma agenda pra Belo Horizonte? Então, uma mulher me mandou mensagem pelo site e ela no site tem como você se inscrever, né? E tem como você mandar mensagem. Tipo, só vou mandar uma mensagem aqui pra Fernanda, sabe? E ela mandou uma mensagem falando que ela é de um grupo de mulheres de uma igreja. Esse grupo de mulheres, elas não são de uma igreja só. Elas são de várias religiões, pelo que eu entendi. E elas amam outras mulheres. São um grupo de mulheres LGBTs. E elas se interessaram muito pelo Documentadas. Então, elas gostariam que o Documentadas fossem até Belo Horizonte. E aí, ela e a companheira dela queriam conversar comigo pra fazer a saída até lá. E aí, eu liguei pra ela, conversei com ela pelo telefone. E a gente vai fazer a saída acontecer. Aí, eu abri a agenda pra procurar mulheres que estão interessadas em participar do Documentadas. E ela vai falar com um grupo de mulheres da igreja pra buscar esses casais da igreja. E eu vou buscar outros casais. Aí a ideia é ir entre o fim de setembro e o começo de outubro. Ai, que tudo. Então é uma coisa que vai acontecendo, né? Tipo assim, você vai planejando de acordo com o que provém, né? Isso, a ideia é tipo assim, dar um exemplo. Se chegou ano passado, uma menina de Campinas me mandou uma mensagem falando que ela queria muito que eu fosse, eu queria muito participar do projeto. E aí eu conversei com ela, falei, olha, se você tiver amigas por aí que são casais e tudo mais, e elas quiserem participar também, a gente consegue fechar um grupo de tipo 7, 10 casais, ou enfim, mais ou menos esse número assim, que aí a gente faz uma agenda, tipo de quinta a sexta-feira, eu pego o ônibus daqui do Rio para Campinas, vou para aí, a gente fotografa. A gente conseguiu organizar, a gente fez uma vaquinha, acho que cada casal contribuiu com uns R$50, e aí a gente conseguiu viabilizar a passagem, a hospedagem, e aí eu fui para lá, super rolou. E nessa ida ela pediu a companheira dela em casamento, e eu fotografei. Que tudo! Tem uma coisa também que você falou até no começo, que é um projeto que é circular, porque eu vi que você também tem um projeto de banco de empregos, né? Uma coisa que eu achei super interessante, que são das próprias fotografadas do casal, né? A ideia é assim, todas as pessoas que participam do Documentadas, elas vão para o site. O site tem uma geração de coisas. Tem a geração de emprego, geração de acolhimento, geração de conexão entre as pessoas que participam e geração de apoio psicológico. A geração de emprego funciona da seguinte maneira. Todas as pessoas que participam, a gente consegue ler a história delas e no final tem uns balõezinhos. Nesses balõezinhos, como eu conto qual é a sua profissão, a profissão da sua companheira e conta a história de vocês, lá embaixo você consegue ler a história e contratar a pessoa para algum serviço, por exemplo. Contei que você tem um podcast e a pessoa que está lendo a sua história quer contratar o seu podcast para alguma coisa. Ela consegue te mandar uma mensagem por ali falando sobre esse serviço ou pedindo algum orçamento. Então tem essa possibilidade de geração de trabalho. No outro balãozinho, ela pode te mandar uma mensagem dizendo: cara, a sua história me inspirou muito, muito obrigada pela sua existência, você é uma pessoa incrível. E sobre o apoio psicológico, o Documentadas ele conta com uma equipe de 7 psicólogas e uma psicanalista que atendem as mulheres que já participaram do projeto por um valor popular. Então, todas as mulheres que já participaram têm acesso à terapia individual, claro, por um preço de valor social mesmo. Ah, incrível demais, né?
A ideia é cada vez mais que essas psicólogas falem sobre a importância de saúde mental para mulheres que amam mulheres. Enfim, a ideia é cada vez mais falar sobre isso, falar sobre a importância da saúde mental, né? Acho que a gente não tem algo que fale sobre saúde mental para mulheres que amam mulheres, né? A gente é muito carente desse assunto. É muito difícil ser uma mulher lésbica, bissexual e achar uma terapeuta, uma psicóloga que saiba nos atender. É um assunto muito carente, muito delicado. Então, ter psicólogas que estão preparadas para lidar com os nossos assuntos é muito importante, assim, é muito potente. Nossa, incrível demais. A gente tem de tudo muito pouco, né? Tudo que é pra gente é pouco. Tem uma coisa no doc que eu acho que vale muito falar. Quando você entra no site, tem uma barrinha de pesquisa. E essa barrinha, ela é como o Documentadas funciona. Eu acho que ali é o grande núcleo de toda a existência da plataforma, assim. Quando eu fiz o Documentadas, eu queria que essa barrinha existisse. Acho que ela era o meu foco. Hoje em dia ela nem é tão importante, mas pra mim ela é tipo o meu coraçãozinho ali. Porque dentro dessa barrinha, qualquer coisa que você pesquisar aparece. Vamos voltar no tempo e pensar naquela Fernanda que saiu de casa quando ela tinha 16 anos. Eu não tinha referência nenhuma lésbica próxima de mim sem ser aquele casal que eu documentei. Se existisse um Documentadas quando eu tinha 16 anos, eu podia abrir o site, ir naquela barrinha de pesquisa e digitar o nome da minha cidade. E se eu digitasse o nome da minha cidade, eu ia achar vários casais próximos de mim. E eu ia descobrir vários casais felizes próximos de mim. E eu ia descobrir que eu poderia ser uma mulher lésbica feliz naquela cidade. Ou, pelo menos, eu ia descobrir que mulheres são felizes vivendo juntas ali. Eu poderia mandar uma mensagem para elas dizendo quanto elas me inspiram. Eu poderia descobrir histórias de mulheres não só próximas de mim, mas eu não teria tanto aquela ideia de que só na capital eu poderia ser quem eu era. Além dessa barrinha de pesquisa para digitar o nome da cidade, eu posso também digitar, sei lá, hoje eu tô aqui no meu apartamento. Eu quero quebrar essa parede e eu não quero contratar um homem aleatório para fazer esse serviço. Eu quero contratar uma arquiteta que eu confie, que eu admire, e para isso eu posso usar essa barrinha de pesquisa, digitar arquiteta e ver uma mulher que ama outra mulher e descobrir a história dela, ler a história dela com a companheira dela, chegar ali embaixo e mandar uma mensagem para ela falando: oi, você é arquiteta, né? Então, tô fazendo isso, posso te pedir um orçamento? E mandar uma mensagem para ela. E, enfim, tem essa conexão, essa geração de emprego, tudo isso através da plataforma. Eu acho que isso é algo muito potente a se fazer numa plataforma em que a gente não valoriza hoje em dia, sabe? Não valoriza no sentido de a gente não valoriza o trabalho de outras mulheres hoje em dia. A gente é muito colocada contra uma outra. A gente não se conhece tanto, né? Então, ter algo que nos conecta dessa forma é muito potente, realmente, assim. Essa barrinha de pesquisa é muito meu coração por conta disso. Quando eu fiz o Documentadas, eu queria muito algo que fizesse isso. Não era só contar uma história, por mais que contar uma história seja muito importante, mas ter isso sendo ponta de conexão em si é algo que, para mim, é o verdadeiro valor do Documentadas, assim. Para além do que ele deixa historicamente, é muito o que ele deixa agora também. Nossa, tudo que eu queria quando tem que contratar alguém que vai vir dentro da minha casa, eu já fico pensando assim, primeiro que eu nunca quero que venha um homem, né? Por motivos que a gente já sabe por quê. Segundo, eu falei assim, ai, tá aqui minha casa toda militante, toda cheia de bandeira. A gente, com certeza, fica mais confortável. Mas não só isso também, né? Porque a gente tem que fazer a coisa rodar entre a gente. Porque a gente é expulsa de tantos lugares, a gente é negado de tantos espaços, que a gente tem que prover esses espaços pra gente mesmo, né? Eu acho que isso faz total diferença. Exatamente. Você fala essa coisa sobre referência, eu acho muito interessante porque essa semana eu tava olhando que o podcast tava, não sei porquê, em uma ótima posição em Portugal, que eu achei muito engraçado. Porque quando eu era nova, eu não tinha referência nenhuma na internet. Então, sei lá, eu tinha 18 anos, eu buscava, e aí meu material de maior referência foi um fórum. Eu não sei se os jovens sabem o que é um fórum, mas era um
Eu não sei explicar, era uma coisa que você entrava lá, tipo um site, e tinha os tópicos que vocês iam debater nos assuntos, chamava fórum. E aí eu tinha esse fórum LGBT que era de Portugal, que lá eu conseguia ler, que eram pessoas comentando coisas, e aí tinham parte de lésbicas, bis lá conversando, e eu ficava lá lendo tudo em português de Portugal lá, falando fixe, não sei o quê. Quando você me fala isso, tipo, potência que é você conseguir ter uma referência na sua cidade, isso faz total diferença, né? Porque eu tava olhando lá em outro país, mas até hoje não tem uma vasta, né? Você não tem essa coisa vasta aí pra você ver aprofundado, né? Porque a gente fala, eu adoro TikTok, eu sempre falo aqui, mas é diferente de que você ver ali 15 segundos uma pessoa passando, do que você ler uma história, do que você contratar uma pessoa, de fazer isso na sua vivência mesmo, né? Fazer a coisa girar. Enquanto eu tava falando das referências próximas, eu pensei das referências que eu tinha quando eu me mudei. Na hora que eu falei, né, Fernanda, 16 anos, me veio na cabeça um flash, assim, das minhas referências quando eu tinha 16 anos. E eu pensei, meu Deus, tadinha. Quais que eram as referências, menina? Eu nem sei quais que eram as minhas. Eu acho que era Ana Carolina, Tegan Sara, um povo assim que eu tinha. Mas nada muito de histórias, de vivências e tal. E uns filmes que a gente morria, né? Mas até hoje estão matando a gente. Não muda muito. Não. Tem alguma coisa mais do projeto que você gostaria de falar? Que se você tem planos futuros? Tem uma parte importante também da gente deixar de falar, né? Como as pessoas podem apoiar o projeto, né? Não só participar, mas apoiar também é importante. Eu acho que vale falar, todo começo de mês a gente tem o Pix Day, que é uma iniciativa de doações de R$2, R$5 que acontecem através do Instagram e a divulgação, né, do nosso Pix, que é fernanda@documentadas.com. É a opção de e-mail. Se quiser doar mais de R$5, pode doar, fica à vontade. Nos ajuda bastante. Esses Pix são para sustentar o projeto, né? O projeto acontece de forma totalmente independente. E tudo que é doado vai para prestação de contas. Desde o primeiro mês do projeto, lá em março de 2021, todo mês a gente posta no começo do mês a prestação de contas no Instagram. Então, cada real que o projeto gastou tá lá na prestação dizendo para que foi usado esse real. A gente gastou com Uber, a gente gastou com passagem de ônibus, a gente gastou com publicidade, a gente gastou com a plataforma, a gente gastou com o notebook estragou, eu tive que comprar um notebook novo. A gente gastou com HD, a gente gastou com cartão de memória, a gente gastou com serviço de transição de áudio, a gente gastou com qualquer coisa, está lá. E olha, tem muitos gastos. Então, qualquer coisinha é muito importante, qualquer valor, no caso, é muito importante doar, porque isso realmente sustenta o projeto. E é muito difícil sustentar um projeto, né, de forma independente. Eu acho que o Documentadas, a partir do momento que eu botei ele no mundo, eu falo que ele é um filho, né? Filho, quando você nasce, você bota no mundo e ele vira do mundo. Então, passa a ser responsabilidade de todo mundo. Para que ele continue vivendo e continue sendo esse projeto bonito, ele é preciso que todo mundo colabore também. Porque é um projeto de uma pessoa só, que escreve, que fotografa, mas ele precisa de muita gente para estar vivo. E de muitas doações também. É isso, e quem quiser fazer doação, independente do Pix Day ou não, pode fazer também através do nosso Pix. E, se possível, manda uma mensagem dizendo que você fez a doação para que a gente possa te agradecer. As doações nunca passam em vão, sempre tem um agradecimento, tem um mimo especial. Todo o Instagram, todo o site é tudo organizadinho, né? Eu acho essa prestação de contas, eu achei incrível. Não te chamei aqui à toa, realmente achei o projeto muito foda, muito incrível, viu? Eu espero que você consiga ir em todos os lugares. Tem que ir também em Fortaleza. Já fui. Já foi em Fortaleza? Já. Muita gente pede pra ir de novo, né? Eu tô falando isso porque eu puxando o saco das minhas ouvintes, que eu sei que elas são de Fortaleza. De Aracaju também tem que ir. Nossa, sonho, eu queria muito conhecer. É bom que aí você vai e você começa a conhecer os lugares, né? Isso é maravilhoso. É tudo, né? Um projeto maravilhoso, ainda você vai conhece lugares incríveis. Mas a ideia é ir pra Salvador agora também. Se tiver gente de Salvador ouvindo, ó, se inscreve. Aproveita, né? Fernanda, eu queria saber se você tem alguma indicação pra deixar, alguma coisa assim. Eu queria indicar o Instagram da Sapatão Suburbana. É uma amiga minha maravilhosa. Eu acho que ela traz pautas muito importantes. Quando eu comecei o doc, me indicaram ela. E graças aos deuses a gente virou amiga, porque ela é perfeita, maravilhosa. E tiveram umas meninas que lançaram um Instagram agora que se chama Tribada Manifesta. Que na real é também uma plataforma. É tipo um acervo de assuntos lésbicos.
Eu acho muito importante, é muito bonito visualmente também, mas além de ser muito bonito, é muito importante, muito interessante. Esse acervo, ele é como se você fosse passear por um museu online. Ele reúne filmes, livros, documentos, muitas coisas sobre esse mundo sáfico. Por mais que a gente saiba que o Documentadas, ele nasceu por uma falta de existência dessa documentação, foi um choque muito grande também vê-lo nesse acervo. Quando essas meninas estavam montando esse conteúdo, elas me pediram autorização, a gente fez uma conversa prévia sobre colocar o Documentadas nesse acervo. E passou um tempo, assim, que esqueci um pouco desse assunto, e uns meses depois lançou a Tribada. Quando lançou, eu fui lá, né, ver o acervo e tudo mais. E na parte de documento, tinham duas coisas brasileiras. Uma é o GALF, o movimento lésbico que teve. O GALF, ele não chega a ser uma documentação, né? Ele é um movimento. Então, ele é bem diferente do Documentadas, assim. O Documentadas é uma documentação sobre o que nós somos. Então, eu acredito que o GALF, ele é uma questão mais emergente do que está acontecendo, né? Então, na questão de documento mesmo, só teve o Documentadas. Isso já me causou um certo espanto na hora de, tipo, meu Deus, o Documentadas é a única coisa brasileira que está aqui. E a segunda coisa foi que, de tudo, assim, mundialmente falando, o Documentadas era a única coisa dos anos 2000 em diante. Eu acho que isso causava um certo espanto, mesmo eu já sabendo que provavelmente seria. Mas causa também um sentimento de necessidade, né? De necessidade do que a gente está fazendo. Tipo, da necessidade de seguir fazendo também. Depois que eu vi isso, eu senti que eu precisava dar mais gás no que eu estava fazendo. Acho que o Documentadas estava um pouco de lado na época que eu vi. E foi também um dos motivos de eu voltar ativa com ele. Devo muito isso à Tribada. E acho que vale muito a pena. Às vezes eu volto lá e passo horas olhando, assim, é um conteúdo muito rico e que a gente merece dar muito valor. Ai, que tudo. O Sapatão Suburbano eu já conhecia, mas o Tribada eu não conhecia, eu já vou seguir aqui. Você já ouviu falar no Arquivo Lésbico Brasileiro? Muito bom também. É incrível também, né? As meninas fazem um trabalho foda também. A Paula até do arquivo já veio aqui também. Ai, que legal. Fiquei viajando nisso que você falou, né? O quão pouco é isso, né? E de certa forma, que bom que isso te volta a falar, não, cara, isso aqui que eu tô fazendo é importante demais, né? Porque e muito bem feito, inclusive. Importante e bem feito. Queria te agradecer muito pelo seu tempo. Gostei demais. Fique à vontade para voltar sempre, contar outras histórias. As portas estão abertas. Queria também pedir para quem está ouvindo, né? Se estiver no Spotify, deixa 5 estrelas, dá uma avaliação, porque isso ajuda muito o algoritmo a entender, para entregar para mais pessoas. E também pedir para quem estiver ouvindo, quiser participar do grupo de Telegram. Essa semana entrou um monte de gente lá, até coloquei um bot para recepcionar as pessoas. A gente tá chique. E é isso. Muito obrigada, Fernanda. Se você quiser despedir aí do povo. Eu quero participar do grupo de Telegram. Pode entrar. O link tá lá no nosso Instagram, @sapajusta. Perfeito. Já vou sair daqui direto para lá. Muito obrigada a todo mundo que está ouvindo e sejam bem-vindos também a quem for chegar na página do Documentadas agora. Perfeito. É isso, gente. Até mais. Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia.se/sapajusta. E a partir de R$3 você pode escolher qual valor que você quer contribuir mensalmente. Apresentação e pauta, Letícia Martins. Edição, Nária Lívia. Esse episódio só foi produzido graças ao apoio de Rafaela Godoy, Carolina Rocha, Paula Oliveira, Marina Rocha, Isabela Link, Lília Lana, Anderson da Silva, Fernando Costa e Cássia Andrade. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters ou pelo site lgbtpodcasters.com.br.